Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre a Europa. No primeiro capítulo nós falamos um pouquinho sobre a Europa ocidental, então agora nós trataremos de características referentes à Europa oriental. Porém, eu darei características resumidas nesse primeiro momento para que possamos entender como que funciona essa parte da Europa. Então vamos lá? Acompanhem aí comigo, tá certo? Acompanhem também no livro, façam marcações, façam resumos no caderno, anotem as dúvidas, marquem as partes importantes. Tudo isso ajuda muito na hora de vocês compreenderem o conteúdo, tá certo? A Europa, primeiro eu vou dar um apanhado geral do continente europeu, que é o berço da civilização ocidental. É impossível falar da sociedade humana sem fazer referência a ela, até porque a Europa foi palco de grandes acontecimentos muito importantes para a história do mundo, né? O atual mapa político do continente começou a se formar em 1990 com a unificação da Alemanha e teve sua última alteração em 2008 com a independência de Kosovo. Pode ser dividida em duas regiões, como eu falei, né? Nós estudamos já a Europa Ocidental e agora nós estudaremos a Europa Oriental, que também pode ser chamada de leste europeu. O leste europeu é formado por países localizados no centro do continente europeu. Este termo indica uma série de países que tiveram uma trajetória histórica e cultural diferente dos países da Europa Ocidental. Então aí nós já estamos vendo uma característica que diferencia a Europa Ocidental da Europa Oriental, que caracteriza, né, a Europa Oriental como uma trajetória histórica e cultural diferente daqueles países pertencentes à Europa Ocidental. Também o leste europeu, a Europa Oriental, também pode ser chamada de Europa do Leste. Então essas denominações todas estão corretas. Europa Oriental, Europa do Leste, leste europeu, todas essas denominações estão corretas. Observe o mapa do slide seguinte. Vamos lá então observar o território pertencente à Europa Oriental ou Europa do Leste. Essa parte aí do mapa representada em laranja. Então nós temos muitos países bem conhecidos, né? Ucrânia, Polônia, conhecidos por nós, que fazem parte da Europa Oriental. Nós já estudamos um pouquinho da Europa Ocidental e a gente pode observar aí que França, Reino Unido, República Tcheca, a Áustria fazem parte da Europa Ocidental, tá certo? Bélgica, Alemanha. Então, a gente tem aí também outras divisões, como a Europa do Sul, que é Espanha, Portugal, Itália, Grécia. Nós temos a Europa do Norte, que é Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca. Então nós temos aí bem dividido o continente europeu. A Europa Oriental. Os países do leste europeu são agrupados conforme suas características culturais e históricas. Então, eles fazem, né, essa formação da Europa Oriental a partir de características em comum entre os países pertencentes à Europa. Normalmente reúnem países que ficaram sob a influência da Igreja Ortodoxa. Então já tem aí uma característica em comum, Igreja Ortodoxa. Todos os países que estão na Europa Oriental eram pertencentes, né, à Igreja Ortodoxa. E possuem o idioma de origem eslava, mais uma característica. Então, países pertencentes à Europa Oriental estavam, né, sob influência da Igreja Ortodoxa e possuem idioma de origem eslava. Muitos deles, como Sérvia, Montenegro, Croácia, foram dominados pelo Império Turco-Otomano. Por isso, encontramos um grande número de muçulmanos estabelecidos ali há vários séculos. Então, outra característica é
países que foram dominados pelo Império Turco-Otomano. Então, por sua vez, regiões como a Hungria, República Tcheca e Eslováquia fizeram parte do Império Austro-Húngaro e possuem uma cultura próxima ao Ocidente, apesar de não terem sido ocupados pelo Império Romano. Então, existem aí várias características que fazem com que os países da Europa Oriental se formem, né, e estejam agrupados. Então, são características culturais e históricas, influência da Igreja Ortodoxa, idioma, dominação de Império Turco-Otomano. Então, são várias as características que fazem a formação dessa parte desse continente europeu. Certo? Até a próxima aula, pessoal. Beijo, tchau, tchau.